Olá, o Pauta Especial está no ar. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre um aplicativo para denúncias de homofobia. Como ele pode ser útil para a população LGBT, como ele deve ser usado. Vamos conversar também sobre a situação dos moradores de rua em Maceió e o alto índice de homicídios. Vamos saber quais políticas públicas de proteção para essa população. Tudo isso agora no Pauta Especial, que já está no ar. O combate à homofobia ganhou um reforço importante. Um aplicativo lançado recentemente possibilita que denúncias de agressão e discriminação à comunidade LGBT sejam feitas diretamente ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. A novidade foi bem recebida pelo Grupo Gay de Alagoas. Para conversar com a gente sobre esse assunto aqui comigo, Nildo Correia, presidente do Grupo Gay de Alagoas. Este ano, além dos 20 assassinatos contabilizados já, a comunidade LGBT+ do estado realizou 206 denúncias de agressões físicas, morais, cenário de preconceito. E esse aplicativo é uma ótima ferramenta para combater a homofobia. Pelo que vocês relataram, a produção foi muito bem aceita. Mas antes de você responder isso, eu queria que você explicasse mais uma vez essas alterações como LGBTI+, é a nova nomenclatura? A questão dessa nova regra que o movimento começou a adotar, a questão LGBT+, entendeu? LGBT+, ou LGBTI+, é pensando mesmo em contemplar outros segmentos, a exemplo dos que era chamado de hermafrodita, hoje são chamados de intersexuais por uma orientação mesmo, a questão da Organização Mundial de Saúde, que passa a discutir a questão dos intersexuais hoje não só como anomalia, não só como uma má formação, mas uma questão de construção de gênero. Então, por isso, a gente começa a discutir não só a questão da população LGBT, mas a questão dos intersexuais e outras questões mesmo ligadas a gênero e sexualidade. O aplicativo é Todox. Todox é o quê? É uma abreviação? É um nome em inglês? Foi um nome batizado, encontrado? É um termo internacional? Olha, na verdade é um aplicativo nacional, não sei te informar, na verdade, a questão, mas pelo que eu vi, a questão de uma abreviação da empresa que construiu e passou. É uma ferramenta hoje que eu acho de extrema importância, como eu tinha falado aqui no início, não se trata só da questão, por exemplo, o Disque 100 do Ministério da Justiça, ele só trabalhava na questão da coleta. Existia uma dificuldade porque quando a denúncia era repassada para os estados de origem de onde vinha, que as pessoas passavam informação para o Disque 100, Ministério da Justiça, Brasília, que automaticamente encaminhava. Mas demorava de 10 a 15 dias. O Todox, automaticamente, as pessoas que fazem a denúncia, ela recebe o banco de dados, por exemplo. A denúncia veio do estado de Alagoas. Quais são as instituições, a exemplo do Grupo Gay de Alagoas, que você pode recorrer? Orientar a questão de sempre procurar para fazer a questão do BO. Ele passa também, por exemplo, as orientações, o endereço do centro de referência, se existe um centro de referência a nível de estado ou município, a Secretaria de Direitos Humanos, qual a delegacia mais próxima que você pode buscar para fazer a questão do BO. Ele tanto registra como ele orienta. Isso. No seu estado ou município, quais são as leis que regem, que você pode buscar com base? Entre outras orientações, primeiro buscar uma instituição, a exemplo do Grupo Gay de Alagoas, antes de fazer um BO. Ele tem esse cuidado. Inclusive, assim, eu dei uma analisada, é um banco de dados maravilhoso. Ele está conseguindo juntar todas as leis a nível de estado, município, nacional, leis, portaria, resolução. Então, eu acho que uma ferramenta de grande impacto, inclusive, acredito que vai contribuir muito, por exemplo, nesse levantamento que é feito através do Grupo Gay da Bahia, em parceria com outras instituições, a exemplo do GGAL, no levantamento, que infelizmente esse trabalho ainda é feito pelo movimento, um passo de formiga, é um trabalho ainda feito através
a imprensa, saiu na imprensa, a questão das redes sociais. É até certo ponto uma assimetria o que acontece em Brasília, por exemplo, com o pastor Marcos Feliciano, né, os direitos humanos, e o Brasil evolui para um sistema inovador, né, não tanto revolucionário, porque o mundo já está assim, bem em conformidade com os aplicativos. Tem aplicativo de venda, tem aplicativo de denúncia, tem aplicativo... Enfim, o mundo moderno já está bem familiarizado com isso. Mas é uma assimetria e a comunidade precisa confiar no governo e no aplicativo, né? Com certeza. Porque os bancos de dados são de fácil manipulação, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que na verdade, a modernização em pró mesmo do combate à LGBTfobia em todo o país. É mais uma ferramenta que vem contribuir para a questão do banco de dados do governo federal, vem contribuir com a luta de instituições, a exemplo do Grupo Gay de Alagoas e outras que trabalham nesse estado, vem contribuir com o trabalho de levantamento de agressões físicas, morais e assassinatos voltado à questão da população LGBT, não só ligada diretamente à questão da homofobia, mas outras vulnerabilidades sociais. É o LGBT morador de rua, que talvez não seja assassinado, mas que possa sofrer algum tipo de agressão, já se sabe onde. Então, fazer, na verdade, eu acho que não só ajudar e contribuir na questão da denúncia, mas orientação, informação, eu acho que é de extrema importância e é louvável essa nova ferramenta que está sendo utilizada em prol do combate à LGBTfobia. Embora a gente tenha avançado, é bem aceito que a gente converse sobre o quanto é difícil, primeiro, você se aceitar e fazer com que as pessoas lhe aceitem. Obviamente, nem todas vão aceitar. Já vista a própria literatura e até as notícias, por exemplo, um casal foi morto porque não queria que a filha namorasse um neonazista, né? Por exemplo, o Pablo Vittar foi agredido após um pocket show em São Paulo, que é um país, né? Na verdade, é uma cidade cosmopolita. E Maceió, que tem tanta intolerância, tem um Réveillon com Pablo Vittar. Isso. Quer dizer, como a estrela. Bem aceito como artista, não é? São contradições, né, Nildo? Com certeza. E eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas precisam perder essa visão que culturalmente a homofobia, a LGBTfobia é normal. Que vai levar um tempo para se acontecer. Gente, a gente precisa começar a ver a LGBTfobia, o racismo, o machismo, como algo anormal mesmo. Questão da educação mesmo, é a questão de princípios, você não precisa ser gay para aceitar, até porque a heterossexualidade do apresentador Miguel Torres não vai influenciar em nada na minha vida. Ou a homossexualidade, se for o caso. Com certeza, né? Do Nildo, entendeu? Uhum. As pessoas precisam aprender a viver a questão da tolerância e principalmente parar de se preocupar com a vida do seu próximo. Entendeu? Então, é isso, a gente precisa ver a LGBTfobia mesmo como um passo atrás, a gente precisa ver ferramentas, precisa ver a questão da educação nas escolas, a questão da educação na própria sociedade, precisamos formar educadores, inclusive, em várias esferas, para trabalhar o combate a essa intolerância. A gente não pode ver como normal uma situação, semana passada, um garoto de 13 anos que foi espancado pelo pai porque se assumiu homossexual. A gente não pode querer ver uma situação dessa como normal. A gente não pode continuar vendo Pablo Vittar sendo espancado na escola, levando prato de sopa na cara para ser homem, para se afirmar como homem. A gente não pode ver isso como normal, precisa ter um trabalho. No caso que você citou, houve punição ao pai? Olha, até o momento o pai está foragido, né? A família altamente amargurada, e aí vem aquela culpa do meu eu. Mãe, avó, eu poderia ter feito algo para salvar o meu filho. Mas aí as pessoas começam a ver essa agressão física e às vezes começa como moral e psicológica como normal. E acaba chegando a uma fatalidade como essa, entendeu? Ou seja, algo que poderia ter
ter sido prevenido. Olha, sabe a minha preocupação que vem em mente agora? Assim, ó, se o Pablo Vittar, que é um talentoso, que é aceito na comunidade artística, que é sucesso nacional e até alcançando o sucesso internacional, ele recebe esse tipo de tratamento. Você imagine um morador de rua, né, que se apresenta homossexual ou heterossexual ou de um comportamento que não é aceito. Se a invisibilidade dele como morador de rua já é significativa na vida dele, você imagine com esse preconceito instalado. São até movimentações a exemplo da internet que a gente vê que vivemos, infelizmente, num país intolerante e machista. A gente, por exemplo, a gente vê situações, eu posso afirmar que assim, não é o estilo de música que eu curto. Eu tenho minha opinião pessoal, eu acho que ele não é um dos melhores cantores. Mas a gente vê o quanto incomoda. É a drag queen. É a pessoa que talvez para algumas pessoas é complicada na cabeça. Mas, gente, a gente vive num país tão misto de cultura musical, mas ninguém se incomoda. Mas na localidade em que mora o Pablo Vittar tem mais de 15 ou 20. Mas é o Pablo. No meu ponto de vista, é o Pablo. É o garoto gay, é o garoto afeminado, que às vezes talvez seja mais fácil aceitar o Nildo, o dito homossexual aceito pela sociedade, o que não é tão afeminado, então não é afetado, mas é o Pablo, é a drag queen. Infelizmente, a gente vê que isso ainda incomoda as pessoas. Eu percebo isso, eu costumo ir no centro da cidade e vejo que tem um monte de garotos e garotas homossexuais. Eu me lembro de um chamado Madonna, ou uma chamada Madonna, que ela é bastante agressiva diante do fato de ser perseguida, onde passar. Madonna, e ela desafia. Então, ou seja, ela retruca aquele tratamento e já vi várias vezes taxistas, moradores de rua mesmo, pessoas, né, com desdém, com comentários, né, enfim, desafiando também a conduta e a dignidade da Madonna. Com certeza, assim é complicado. Aí você diz assim, mas uma pessoa dessa, uma travesti, às vezes é agressiva. Mas o que esperar de uma pessoa que às vezes é expulsa de casa de menor, é empurrada para a prostituição, é empurrada para a marginalidade? É a mesma, eu vejo hoje a mesma realidade do jovem negro da periferia. Ele passa a ver a violência como coisa normal. Um garoto hoje, aos 11 anos de idade, está se vindo de avião, está se vindo de passa e passa das drogas, tá vendo o seu irmão ali sangrando na beira de uma valeta e ele vê aquela violência como normal, coisa que eu não consigo ver, entendeu? As pessoas precisam aprender que a violência ela não é normal e isso parte, na verdade, de uma sociedade que não é educada culturalmente, realmente, é educada para ver a intolerância, o machismo, o racismo, a LGBTfobia como algo normal. A propósito, acho que foi na segunda pergunta, você citou a morte do Nu Pedrosa, a gente conversando, você citou o Nu Pedrosa, já faz parte do banco de dados essa denúncia, a solicitação de apuração mais rigorosa no caso dele? Sim, com certeza, né? Só para quem não sabe, Nu Pedrosa é um ativista político da década de 70, né? Isso. E muito conhecido, fazia uma atividade anarquista, foi várias vezes preso na época da ditadura militar, contemporâneo de Barroso, de Renan Calheiros, Eduardo Bonfim, Enio Lins, e foi morto no final de semana ao lado de... tinham mais duas pessoas, eu não sei exatamente como foi, mas pelo menos duas, entre elas o Nu, recebeu tiros, uma nas nádegas e um nas costas e terminou falecendo. Isso, né? Não se sabe, na verdade, ainda qual foi a motivação do crime, entendeu? Não posso dizer que possa ter sido uma ação de homofobia, mas o trabalho do movimento, na verdade, é fazer esse levantamento de dados para saber como anda a questão da violência voltada à questão da população LGBT. Na verdade, às vezes até a família isenta de qualquer relatório, né, essa possibilidade. Até
porque se sente afetada pela atividade. Né? Com certeza, né? O movimento LGBT ainda tem uma dificuldade muito grande. Ainda, por exemplo, quando se liga, as pessoas ainda têm um relatório como se fosse um crime ligado diretamente à questão da homofobia. Mas não é exatamente. O trabalho do movimento é fazer esse levantamento de dados para saber como anda, na verdade, os dados da violência voltada à população LGBT de uma forma geral, população de rua, acerto de conta em virtude da questão das drogas, a LGBTfobia direta ou indiretamente. É uma série de, não só ligada à violência, mas também a questão da vulnerabilidade social também. Conversamos com o Nildo Corrêa, ele é presidente do Grupo Gay de Alagoas. Valeu. No próximo bloco a gente conversa sobre a violência contra a pessoa em situação de rua e depois do intervalo a gente volta já.